Bom dia! Nós estamos começando a segunda de 5 lives que nós faremos sobre a jornada mulher. E hoje nós falaremos sobre emoções. Como você lida com as suas emoções. Hoje é o nosso segundo encontro e nós vamos falar sobre como entender as nossas emoções, como entender os recados das nossas emoções. Bom dia, Zenaide, bom dia aí, Ronaldo, Lúcia, Francisco, bom dia a todo mundo que está chegando. Deixa eu só colocar o título aqui da nossa jornada de hoje. Gente, enquanto isso, manda os recadinhos, chama pessoas que vocês acham que merecem, não é precisar. Eu falo que a gente merece aprender sobre nós mesmos. Dê um bom dia, obrigada. Zenaide, tudo bom, minha querida? Deixa eu colocar o nosso comentário aqui e fixar o comentário. Muito bom estar aqui e hoje nós já tivemos nosso primeiro encontro nós falamos sobre nos conhecer, entender a representação que nós temos de nós mesmos, o quanto que isso é importante. E hoje, Margarete querida, que bom que você está aqui, Vânia. Margarete, fica à vontade, viu? Eu falei que a gente vai começar a abrir para participar, quem quiser fazer perguntas, até participar da live. Em algum momento a gente vai fazer um atendimento aí ao vivo e a cores. Então pega seu chazinho, pega seu café, sua água, nós teremos uma meia hora, 40 minutos, eu já estou com o meu aqui, de bate-papo, e eu quero realmente que seja importante para vocês. E aí, a nossa jornada, o título que eu dei para ela foi a jornada de ser, a coragem de ser você por inteiro. Porque quando a gente quer ser a gente mesmo, por inteiro, nós precisamos ter coragem. E a coragem, principalmente, de encarar os nossos desafios. Por que muitas pessoas passam uma vida inteira repetindo comportamentos, repetindo situações em seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais? Porque precisa ter coragem. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, Anete, que bom que vocês estão aqui. Então, é preciso ter coragem para a gente se conhecer. É preciso ter coragem. No nosso grupo de mulheres, para quem não sabe, nós temos um grupo fechado para as mulheres no Telegram, ou Telegram, né, gente? Eu nunca sei como que fala esse negócio. E a gente passou umas atividades esses dias, aberto, gratuito, para que as pessoas fizessem e levantassem com seus amigos, com pessoas da família, pontos positivos e pontos de melhorias. E é difícil, as pessoas colocando o desafio, a dificuldade. Quem está aqui, que já fez, pode comentar também. Que bom que vocês estão aqui, seja bem-vinda, Mona Lisa. Da dificuldade realmente de encarar isso. Porque é preciso ter coragem. Sabe por quê, gente? Porque às vezes dói, porque às vezes nós não temos uma visão nossa mesmo, real. Nós ficamos fantasiando algumas coisas. E como a nossa jornada se trata uma jornada em especial para as mulheres, então você, né, de repente, bom dia a todo mundo aí, que bom que vocês estão aqui, muito feliz. Bota coraçãozinho aí, gente, para as pessoas saberem que a gente está ao vivo. Chama alguém que você acha que vale a pena. Nesse clima delicioso hoje, né, pelo menos aqui em Colatina hoje está chovendo. Dá vontadezinha de ficar na cama, mas o dia chama, a vida chama, para a gente fazer acontecer. E hoje em especial, eu quero falar sobre um dos maiores desafios do nosso ser humano, que é aprender a lidar com as nossas emoções. Como que você lida com as suas emoções? E nós, mulheres em especial, somos às vezes muito mais emocionais que os homens. Na verdade, todos nós somos seres emocionais, tanto os homens quanto as mulheres. A diferença maior que eu acho é que, por estudos, por comprovações também, nós mulheres somos mais
preparadas em alguns momentos ou nos permitem mais sentir as emoções. Por quê? Quantas vezes que à medida que a gente vai crescendo, e eu quero que vocês mulheres reflitam, em alguns momentos, para quem tem filho, nós fala assim, né, não chora, engole o choro. Nós encaramos que chorar é coisa de gente fraca, que demonstrar emoção é coisa de gente fraca, que demonstrar emoção é coisa de mulher. Então, às vezes é permitido, né, nos é permitido, entende? Porque é mulher, né, tá chorando, mas não é bem assim. Para demonstrar emoção, nós precisamos ser fortes. Para demonstrar emoção, nós precisamos estar preparados. Hoje, o nosso principal linha da nossa conversa é nós aprendermos a identificar as emoções que nós estamos sentindo, a dar nome para as emoções que nós estamos sentindo e o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Porque não adianta, lembra da história que eu contei na live passada? Não adianta a gente ficar trocando as coisas de lugar enquanto eu não coloco as coisas no lugar certo, ou que eu descarto o que já não me serve mais, ou que eu aprenda a lidar com tudo isso. Então, Sabrina linda, seja bem-vinda. Estamos aqui numa série de lives e hoje é a segunda. Wagner, meu amigo, Regina, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar. Uma coisa importante, tem uma música, gente, eu já procurei essa música várias vezes, eu achei ela num CD há muito tempo e hoje, saber identificar as emoções, né, Nádila? Nádila, obrigada, seja bem-vinda. Sempre, o que a gente está sentindo, isso é muito importante. Tem uma música de um conjunto, o nome desse conjunto é Planeta Desperto, eu nunca mais achei, procurei na internet, não achei essa música, que ela fala o seguinte: quero ver quem vai dizer que não é bom ficar atento ao que acontece dentro de nós. O mundo é para cada um só o reflexo do que está dentro. E é preciso escutar a voz para desatar os nós. Então hoje nós vamos desatar um pouco desses nós nesse processo de autoconhecimento, de entender melhor quem somos nós, certo? Entender o que falam as nossas emoções. E aí, eu quero perguntar a vocês aí, se vocês conseguem parar para perceber qual a emoção que mais se repete na sua vida. Qual a emoção que você mais experimenta? E como surgem as emoções, né, gente? Muitas vezes nós somos, em algumas situações, nós somos sequestrados pela nossa amígdala, que é responsável, né, das nossas emoções, que é responsável pela nossa sobrevivência. E ela, principalmente, uma forma que a amígdala, uma parte que temos aqui no nosso cérebro, uma forma que nós entendemos para manter a nossa sobrevivência é através do medo. Se não fosse o medo, a espécie humana não estaria aqui hoje. Então, quem gosta de sentir medo, né? Ninguém gosta de sentir medo. Nós evitamos os medos. Na verdade, nós evitamos as emoções. Nós evitamos, muitas vezes, até algumas discussões que vai provocar raiva, ou discussões que eu quero falar, gente, não é bate-boca, não é discussão que a pessoa fica um humilhando o outro, não. É discussão no sentido de conseguir ouvir o ponto de vista de outras pessoas sem que aquilo me atinja, sem que aquilo me tire do prumo. Às vezes nós brigamos por tão pouca coisa, não é mesmo? E às vezes tem gente que ainda fala assim, não sei se acontece com vocês, se fala, gente, né, dá tempo de chamar as pessoas, chama aí, bota o coraçãozinho, que o Insta vai reconhecendo que a gente está aqui e que o nosso assunto é importante. Eu não sei se vocês falam assim, olha o que você fez comigo, você me tirou do sério. Vocês conhecem pessoas que falam isso? Porque fulano me tira do sério, porque aquela situação acaba comigo,
porque aquela situação está me tirando a força. Às vezes eu nem consigo repetir, porque eu já mudei tanto a minha forma de pensar, de lidar com tudo isso. Então, para a gente lidar com as nossas emoções, para a gente lidar com as pessoas, nós precisamos entender que ninguém tem o poder de tirar a gente do sério. Ninguém tem o poder. Somos nós que damos poder para essas pessoas. Então guarde bem. Ninguém tem o poder de tirar a gente do sério. Somos nós que damos o poder para as pessoas tirarem a gente do sério e tirar a nossa paz. Porque nós ficamos muitas vezes esperando que as pessoas ajam e respondam a gente de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que eu acredito e que eu quero. Então, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, começa a se entender, a gente também entende que não é o outro que me tira do sério, sou eu que estou me deixando levar. E aí, por quê? Por causa de algum pensamento, por causa de algum sentimento, por causa daquela sensação de controle que nós queremos ter de tudo que nos acontece. Então, para a gente pegar o controle da nossa vida, a primeira coisa é a gente começar a entender isso. O outro não me tira do sério. Sabe por quê, gente? Por causa dessa situação que foi o outro que fez comigo, eu acabo colocando também a culpa ou a responsabilidade das minhas atitudes na mão do outro. E o outro não tem, eu agi por causa da... E olha, até engasguei aqui agora, porque estou falando com vocês e a mente fica buscando a melhor forma de passar mensagem para vocês nessa hora. E quando a gente diz assim, porque foi o outro que fez comigo, e eu fico tentando justificar a situação, eu estou colocando a responsabilidade da minha vida, dos meus comportamentos, dos meus resultados, dos meus relacionamentos na mão da outra pessoa e vou me sentir vítima pro resto da vida. Quando a gente passa a ser protagonista, a gente escolhe. Então, gente, meninas, eu quero que vocês... A Nádila colocando ali a PNL te ensinou isso e mudou a sua vida, né, Nádila? Realmente, o depoimento da Nádila é maravilhoso. Acho que a gente tinha até que abrir aqui para as pessoas, viu, Nádila, para você falar o quanto que você mudou. E uma das coisas que eu me lembro na aula, né, Nádila, é exatamente isso. Eu me lembro a gente ainda brinca assim, cria uma representação para esse outro, percebe a representação que você está dando para esse outro na sua mente. Semana passada, na primeira live, nós falamos bastante sobre representação, como a gente se representa para a gente mesmo dentro da nossa mente e como eu represento esse outro. Às vezes eu dou poder demais a esse outro e esse outro nos controla. Por quê? Porque eu estou dando muita responsabilidade, porque eu estou valorizando, porque eu estou esperando demais. Então, que a gente comece, se eu quero ser protagonista da minha vida, se eu quero controlar as minhas emoções, né, Rama, Elisângela, que bom ter vocês aqui, muito bom ter vocês aqui. Eu preciso aprender uma coisa, não existe crescimento, não existe a gente conseguir sair da nossa caixa, não existe evolução, melhoria de performance, melhor resultado, se a gente não parar tempo para entender essa pessoa, que a gente leva para onde a gente vai, que somos nós mesmos. A representação que eu tenho de mim mesmo, as emoções que vêm se repetindo no meu dia a dia. Tem gente que parece que todo dia já acorda com raiva, que já acorda de mal com a vida, que já acorda de mau humor. Gente, emoções negativas, infelizmente, elas contagiam muito mais do que as nossas emoções positivas. A psicologia positiva, ela tem até uma regra. Ela fala o seguinte: como que você pode mudar o seu estado emocional, como você pode mudar o que você está sentindo
em pouco tempo. A psicologia positiva, ela traz uma regra de 3 por 1. O que quer dizer isso? Para cada pensamento negativo, para cada emoção negativa que você está sentindo e experimentando, você deve buscar pelo menos 3 positivas para combater. Então eu combato emoções negativas buscando, Eliana, mas na hora que eu tô nervoso, eu quero viver aquela emoção, eu quero extravasar aquela emoção. Esse que é o maior erro. Tem gente que fala assim, mas é mais forte que eu. Quando eu vi, eu já fiz. Gente, se controlar é um dos maiores desafios do ser humano, porque é muito fácil reagir, não é? É muito mais fácil falar, é muito mais fácil gritar, é muito mais fácil você brigar no trânsito, buzinar, falar. Às vezes eu tô no trânsito, alguém faz alguma coisa e eu, não é que eu nunca buzino, não é que a gente é santo, não, tá, gente? De jeito nenhum. Mas precisa ser algo muito, que me deu um susto muito grande, que me pegou muito de improviso. Então me pegou de surpresa. Mas caso contrário, e às vezes minha filha tá comigo e fala, mãe, buzina. E aí eu falo assim, olha, não vai buzinar, porque a gente não sabe como é que está o estado emocional da outra pessoa, eu não sei o que está acontecendo na cabeça da outra pessoa para ela estar agindo daquele jeito. Então, assim, dá vontade da gente buzinar, dá vontade da gente às vezes brigar, tirar a mão, abrir o vidro, falar, mas esse é um ponto que a gente começa a controlar as nossas emoções. A partir do momento que vem a vontade, que vem aquele ímpeto da gente reagir, mas opa, né? O Augusto Cury chama das janelas Killer, janelas do medo, é quando nós somos sequestrados por essas janelas e elas nos levam a tomar algumas atitudes. Então é neste momento que eu começo a parar. E um dos pontos principais é quando eu consigo respirar e racionalizar. Porque senão nós somos comandados. Aquela questão da campanha, do governo do estado, quantas vezes que os nossos pais, as pessoas sábias falam pra gente assim, conta até 10, eu falo conta até 100, conta até 1000, respira. Às vezes nada melhor do que um dia, né, no meio de 2 noites, ou o contrário, para que nós possamos entender se vale a pena tomar aquela atitude, ok? Então, o que sustenta uma emoção? Uma emoção, ela vamos só voltar um pouquinho antes, gente. O que é emoção? A emoção vem do latim emovere. Então, a emoção, ela nos convida a um movimento. Ela nos convida a sair, ela nos convida a ter alguma atitude. Então, assim, emovere vem tirar de dentro para fora. É tomar alguma atitude. É a gente fazer, dar algum passo. Então, para que a gente comece a entender, a gente para pensar, peraí, se ela me pediu para agir, será que a melhor forma é agir do jeito impulsivo que eu estou acostumada? Ou eu devo parar para pensar? Respirar é uma das melhores. Que bom que você está aqui, Eude. É uma das melhores coisas para a gente aprender a controlar a nossa emoção, certo? Então, a partir do momento, todo ser humano, nós falamos o seguinte, a partir do momento que nós nascemos, nós vamos lidar com as nossas emoções. Nós somos seres emocionais que teremos diversas emoções durante o dia. Obrigada pelos coraçõezinhos. Às vezes nós acordamos muito felizes, alegres, e de repente eu falo que abre a janela, vê alguma coisa, vê uma pessoa, tá andando na rua, você fala assim, estragou o meu dia. Mais uma vez eu estou dando o quê? Autoridade para o outro te tirar do prumo, para o outro te tirar do seu centro. E não adianta, gente, não adianta carregar raiva, não adianta carregar ressentimento, porque a única pessoa que vai ficar ruim nessa situação toda é você mesmo. Eu tenho um depoimento, inclusive, para vocês. Há mais de 10 anos atrás, aconteceu uma situação bem próxima da família, e aí eu fiquei sem... não foi comigo diretamente, foi com uma pessoa muito perto de mim, e eu fiquei muito chateada com a pessoa mudou de cidade,
e a gente nunca mais conversou, e eu mal conseguia falar o nome da pessoa. Olha só, gente, eu trabalho com desenvolvimento humano, comportamento humano, então isso aconteceu, já tem mais de 10 anos, eu não conseguia falar o nome da pessoa. E todas as vezes que por acaso via essa pessoa na rua, aquilo mexia comigo, aquilo atrapalhava o meu dia, e eu ia para casa e falava assim, nossa, encontrei com fulano e não sei o que, até o dia que, graças a Deus, eu parei e me perguntei, falei, Gana, com o que você trabalha? Muito legal a gente ir lá na frente falar para as pessoas que elas devem vencer os seus desafios, mas eu aqui com o meu desafio muito grande de lidar com pessoas que a gente chama menos fáceis. E aí eu decidi que eu ia perdoar aquela pessoa e que aquela pessoa não ia mais mexer comigo. Então, gente, primeira coisa, a gente tomar uma decisão. Não dá poder para o outro tirar o brilho do seu dia, tirar a alegria do seu coração. É tomar uma decisão. Eu decidi, mas quando eu pensava, eu decidi que essa pessoa não vai mais mexer comigo, aqui dentro, meu estômago parecia que ia, virar ao contrário, porque mexia comigo, mas porque eu estava alimentando alguns pensamentos, alguns sentimentos. E aí comecei a incluir essa pessoa nas minhas orações, desejando só coisas boas, desejando mudança, desejando que ela fosse muito feliz. E comecei a trabalhar o processo de perdão dessa pessoa, mas o processo também de perdão de mim mesma. Quando eu perdoo o outro, olha só, gente, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Quando você tem raiva de alguém, quando você alimenta e sustenta um ressentimento de alguém, é porque essa pessoa, de alguma forma, ela é importante para você. Então, se isso faz sentido para você, eu quero que você coloque um joinha, coloque algo aí. Se você ama alguém, ela é importante para você. Se você odeia, eu tenho algum ressentimento, essa pessoa também é importante para você. Entendeu? Então nós não vamos ficar com raiva de quem não faz sentido pra gente. E aí eu demorei mais ou menos um ano e meio fazendo um processo. Faz sentido, né, gente? Não adianta. Se eu tô com raiva de alguém, é porque esse alguém de alguma coisa infringiu uma coisa aqui dentro minha e porque eu gosto dessa pessoa. E aí eu fui durante um ano fazendo uma prática que se chama Ho'oponopono, que não tem nada a ver com religião. Ho'oponopono significa corrigir o que não está certo. É uma prática de cura e que se baseia, tem uma oração que a gente repete, depois quem quiser pode me pedir aí pelo direct que eu mando para vocês, que a gente vai repetindo 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. E eu fazia o Ho'oponopono pensando nessa pessoa. E foi maravilhoso, quando depois de um ano e meio, essa pessoa não mora em Colatina, eu estava indo fazer um curso em Vitória, e aí quando eu parei no restaurante, eu vou almoçar, mas o curso começava 1h, e quando eu estou fazendo o meu prato, quando eu virei, eu dei de cara com aquela pessoa, estava com a esposa, estava com a filha, e a pessoa olhava para mim através de mim, porque ela também não cumprimentava, não fazia nada, através de mim. E eu olhei para a pessoa e cumprimentei. Ele não respondeu, a pessoa não respondeu. Cumprimentei a esposa, conversei, porque não tinha nada a ver com a esposa, conversei com a filha e fui para o meu lugar sentar com o meu prato, mas numa felicidade, sabe? Assim, uau, eu me libertei disso. Então é fantástico. Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos, não fique refém dos seus sentimentos, porque não vale a pena. E não é algo assim impossível, mas também não é algo tão simples. Para algumas pessoas existem técnicas que a gente faz, seja no curso, seja nas terapias, que ajuda. Mas a primeira coisa precisa ser uma decisão. Eu tomo uma decisão para que essa pessoa não comande o meu dia, para que ninguém, gente, comande o meu dia. Então que você pense hoje, agora, comece agora pela manhã,
Quem é que está tirando a minha paz? Quem é que está tirando a minha paz comigo mesmo, a minha capacidade de estar melhor comigo mesmo, a minha capacidade de estar bem com as pessoas do meu trabalho? Né? Qual nó que eu estou precisando desatar aqui dentro do meu coração, porque não vale a pena. Mas é um processo que a gente vai fazendo diariamente, tá certo? Então, a historinha que eu ficava contando para mim, eu fiz uma pergunta: o que sustenta uma emoção? Sabe o que sustenta uma emoção? É a historinha que você fica contando para você a respeito daquela pessoa. É a historinha que você fica contando para você a respeito do que você viveu. Isso fica sustentando uma emoção que ela vai e volta. Ah, mas foi injusto. Ah, mas eu não mereci aquilo. Ah, mas aquela pessoa agiu de uma forma desonesta. Ela infringiu os meus valores. Eu não vou mudar o outro. A única pessoa no mundo que a gente pode mudar, se a gente conseguir mudar um pouquinho a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, você já vai estar de parabéns. Eu sempre repito isso. A gente vive esperando que o outro mude. Mas e eu? O que eu estou mudando? E eu? Como que eu estou lidando com essa pessoa? O que eu fiz de diferente? E pode ter certeza, quando você consegue domar, né, essa força maior que existe na gente, da impulsividade e de querer agir como a gente sempre agiu, e começa a mudar devagarinho, a gente começa a ter pequenos resultados. Está fazendo sentido, gente, para vocês? Está fazendo sentido? Dá um joinha, bota o coração, né, e aí me ajuda também a pensar, a trilhar aqui o nosso bate-papo. Então, às vezes, nós, mulheres, né, nós somos considerados, como eu já falei no início, pessoas mais emocionais, mas todo mundo é emocional. Às vezes o que foi permitido foi a mulher externalizar mais a emoção, mas quantas mulheres, quantos homens, obrigada Adriana, obrigada Elisângela, quantos homens que ficam, que se prendem, gente, eu trabalho com homens, né, com mulheres, a maioria é mulher, que passam a vida inteira se arrastando por uma emoção, por uma situação, por algo, por uma historinha que ficou remoendo, batendo aqui na cabeça. E enquanto a gente não toma consciência, aquela história ainda está ecoando aqui. Nós temos, né, aquelas emoções que são... que provocam, que dependendo do nível que ela foi marcada aqui no nosso músculo, elas provocam doenças, emoções mal resolvidas. E é preciso ter coragem, como eu falei lá no início, é preciso ter coragem para encarar isso, porque vai doer, porque dói. Eu sei que nesses 16, 17 anos de capacitação, cada capacitação que eu vou fazer eu mergulho mesmo, se precisar de me expor, eu vou me expor mesmo, eu vou colocar para fora, porque quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me entendo, mais eu consigo trabalhar com as pessoas e mais eu consigo lidar melhor com as minhas emoções. Então, gente, vamos só parar para pensar, vamos saber, para lidar com as emoções, o que eu posso fazer. Deixa eu até abrir aqui uma coisa que quero passar direito, com todos os detalhes para vocês. Então, o que a gente precisa entender? O que sustenta a emoção, que eu já perguntei para vocês. Estou olhando aqui minha colinha, que é muito importante. É a história que vocês têm contado para vocês. É vocês realmente parar para pensar assim. Se eu hoje não me sinto... Obrigada, Gleide. Se hoje eu não me sinto um profissional capacitado, capaz de realizar as coisas que eu gostaria, que está aqui no meu coração e eu não consigo, para e pensa, que historinha que você anda contando para você? Porque essa historinha está alimentando a insegurança, essa historinha está te segurando aonde você quer. Gente, eu não posso acreditar na minha mente, eu sempre falo, a nossa mente mente. Por que ela mente?
Por quê? Imagina uma criança de 3, 4 anos que viveu uma situação, que está empolgadíssima, querendo mostrar, de repente, um desenho lindo, maravilhoso, que fez para o papai e para a mamãe, e aí vem feliz, olha o que eu fiz. E aí o pai fala, tô ocupado, não quero saber, deixa essa porcaria para lá, isso aqui tá muito feio. Naquele momento é instalado uma sensação de insegurança naquela criança. E nós pais somos humanos, nós vamos errar, nós vamos ter hora que vamos extravasar mesmo, que vamos brigar mesmo, e tá tudo bem, não adianta ficar se culpando por isso, se fez, se não fez. A questão é, não preciso fazer daqui para diante. Aí naquela hora, aquela criança de 3, 4 anos, ela fala assim, de repente cria uma crença, fala assim, realmente eu não sirvo para nada, realmente isso não é bom. Aí cresce, vai vivendo a vida normalmente, e quando chega lá na frente, quando está adulta, a pessoa para e pensa, e por que eu não estou conseguindo? Por que está travado? Por que eu não estou conseguindo ser o meu melhor? Porque em algum momento ficou registrado aquela lembrança. E a gente precisa, PNL ela traz bastante técnicas que a gente traz, vai lá, entende o que ficou, como que ficou registrado, aí eu tenho que aprender a ressignificar. E não é a criança de 3 anos que vai conseguir, 3, 4 anos, né? A criança que a gente carrega aqui dentro, que viveu alguns traumas, que ficou registrado, que ficou guardado, que vai mudar. Eu preciso ir lá nos meus 3 anos com meu olhar adulto e entender aquela situação e dar um novo significado para que a gente se liberte e para que a gente comece a contar uma historinha diferente para a gente. Peraí, meu pai e minha mãe não estavam preparados emocionalmente para saber ver e para reconhecer o meu talento. Quantas pessoas às vezes queria fazer música, queria fazer arte, e às vezes as pessoas falam assim, isso é coisa de vagabundo. E quantas pessoas hoje que se aposentam, falam assim, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Agora eu vou viver todos os meus sonhos. Por quê? Porque conseguiu se libertar em alguns momentos, ou não tem que prestar conta para ninguém. Então, se você profissionalmente hoje não está conseguindo realizar algo que você sonha, você precisa prestar atenção na historinha que você conta. Se nos seus relacionamentos você também não está conseguindo, você precisa prestar atenção na historinha que você conta, duvidar dessa história e escrever uma história diferente. E aí, mais uma vez, eu trabalho com mudança, com transformação, ajudando as pessoas no seu processo de transformação, de pegar essas informações e transformar. Não é algo que eu faço nas pessoas, é algo que a pessoa faz se ela se permitir. Porque existe uma coisa também, gente, existe uma coisa chamada sabotadores e ganhos secundários. Muitas pessoas não conseguem mudar, se transformar, porque tem um tal de um ganho secundário. É triste falar, às vezes até as pessoas que experimentam alguma depressão, alguma coisa mais séria, mas eu não tenho ganho secundário nenhum, né? Que babaquice, que bobagem falar isso, mas existe. Os ganhos secundários, nem sempre nós temos consciência dele. Os nossos sabotadores, nós não temos consciência. E os nossos sabotadores, eles vêm principalmente, gente, das nossas crenças limitantes que foram criadas, a mente, né, Gleide? Exatamente. Das nossas crenças que foram criadas durante o tempo que a gente foi crescendo. Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela não tem maturidade para interpretar e saber que papai e mamãe também não sabem tudo, também precisam mudar, tá certo? Então, que a gente aprenda a reconhecer qual emoção que mais se repete na minha vida. Para eu saber qual emoção que mais se repete na minha vida, eu preciso saber dar nome na emoção. Eu não consigo lidar com o que eu não conheço. Eu preciso conhecer as coisas que eu tenho experimentado, que eu tenho sentido. Quando a gente, vou beber um pouquinho do meu chá. Quando a gente vai no médico e está sentindo alguma dor, e aí ele pergunta, como que é essa dor? Ela é mais prolongada? Ela é mais aguda? É em que local? É aonde? Ela é repetida ou vai e volta? Como que é? Para que ele está fazendo pergunta, gente? Ele está fazendo pergunta para que ele possa identificar
e dar um nome para diagnosticar a emoção. Então, a primeira coisa, né, que a gente pode fazer para aprender a lidar com as nossas emoções é entender que as histórias que você conta está sustentando o seu comportamento, a sua fisiologia. Ai, não acordei bem. Aí a pessoa ela se enfia, né, como se fosse para dentro da terra. Fisiologia é o seu espelho interior. Eu expliquei isso muito numa live que eu fiz outro dia no Insta do Aga, que está lá guardado, quem quiser aprender. Eu entrei mais no conteúdo. Exemplo de ganho secundário, Ju, ótimo, obrigada pela pergunta. Por exemplo, as pessoas, pensa numa pessoa que às vezes tem depressão, e aí a gente consegue ajudá-la a descobrir que ela experimenta esse ganho secundário, que ela experimenta isso na vida dela, e aí ela fala assim, e que ela tem condição de sair dessa situação. E aí ela pode falar assim, mas se eu ficar bem, os meus filhos não vão vir mais me visitar, sabe? A pessoa acredita que ela precisa ficar daquele jeito para ela ter atenção, para ela ser amada, para ela ser reconhecida, né? Mas aí ela precisa também entender que existem outras formas dela ser amada, outras formas dela ser reconhecida e que ela não precisa ficar na dependência. Uma coisa simples de ganho secundário também é o comportamento, às vezes, de criança, gente. A criança, às vezes, ela tá lá assim, querendo chamar atenção, brincando, faz uma bagunça danada, pai, mamãe, tá lá no celular, ou tá distraído, tá conversando com alguém e não dá atenção. E a criança ali, querendo atenção. Lembrem-se, nós temos a necessidade de ser amados, ser reconhecidos. A primeira necessidade do homem, depois que ele já tá com a alimentação correta, tá com a saúde bem, ele precisa de ser amado e reconhecido. Aí essa criança não recebe esse reconhecimento. E aí tá brincando para lá e para cá. Me lembrei agora de uma situação de pessoas também que a gente acompanhou de perto e que permitia o filho fazer tudo. Tudo. Gente, a criança pede socorro para ser corrigida, sabe? E aí tudo que ela faz, às vezes, esse é legal, aí deixa, e eu não corrijo. A correção da criança, o conversar, não é bater, não é castigar. O conversar, o chamar a atenção, o eu estou atento a você, vamos colocar limite, é demonstração de amor. Demonstração de amor. Mas aí a criança está ali fazendo tudo, né, errado, trepando na cabeça dos pais, e porque ela está querendo ser vista. Até que o pai e a mãe cansa, levanta e dá uns tapas no bumbum, pronto, ele conseguiu o que ele queria. Então, ele, através de uma bagunça, né, através de uma arte, ele chamou a atenção e ele atingiu um ganho secundário dele, certo? Aí o Wagner está aqui perguntando, Wagner, meu amigo super estudioso também, obrigada. Procrastinação seria um ganho secundário? O Wagner, pode ser também. Aí a gente precisa se avaliar e entender as situações que a pessoa se procrastina. Existe uma coisa também sobre a procrastinação. Às vezes a pessoa, ela acredita tanto na competência dela, que ela é muito boa, que ela deixa para a última hora. E aí, quando é na última hora, ela faz e ela sai com sentimento de culpa, porque fala assim, nossa, ficou bom. Mas se eu tivesse me preparado, eu teria feito melhor. Então, às vezes, não sei se você acredita que você tenha lido, Wagner, aquele livro, o Mindset, a nova psicologia de sucesso, ele é muito interessante, porque quem é muito bom em alguma coisa, que tem autoestima, que tem autoconfiança, ou que é muito bom numa tarefa, que se sente inteligente, quando ele é testado, para alguma tarefa que ele acha que vai depender de muito esforço, ele desanima. Então, no livro Mindset também pode trazer muitas informações. Então, às vezes, aí ele desanima e fica deixando para depois, porque ele não quer isso também. Porque no Mindset, no livro, ele fala que as pessoas que são consideradas gênios, repetir
Só um minutinho que eu vou à pergunta depois, gente. Que são consideradas gênios, elas acreditam que quando elas precisam se esforçar, elas não são tão inteligentes ainda. Aí elas têm medo de ser consideradas como nossa, me fugiu a palavra, impostoras. Elas têm medo de ser consideradas como impostoras. Aí o que acontece? Elas dão um passo para trás e ficam deixando para depois. Eu não sei se eu respondi, Juliana, me fala da sua pergunta, do Wagner também. Então pode ser várias situações, inclusive a gente achar que é bom demais em algumas situações. Aí a Divina pergunta aqui: repetir padrões negativos pode ser o ganho secundário? Também, o Divina. Porque a pessoa não repete os padrões negativos porque ela quer. Ela repete os padrões negativos porque faz parte daquela forma de ver e de encarar a vida dela. Então, ela precisa quebrar esse padrão. E como que a gente quebra um padrão, gente? A gente trazer novos conhecimentos, trazer um olhar amplo e profundo sobre ela mesma. Um dos maiores desafios nossos, gente, enquanto coach, porque é muito fácil entre aspas, às vezes falar e dar conselho e mostrar ao outro aonde está o problema dele, mas aí a pessoa não muda. E eu tô falando agora, a Divina também, ela é coach, e aí, como que acontece o processo de transformação? Por que o processo de transformação é seu e não meu? Por que o processo de transformação é do meu cliente e não meu, do meu aluno e não meu? A gente só instrumentos que ajudam a pessoa no processo de transformação. Mas esse processo de transformação, tem uma figura muito linda na internet, que a mulher ela tem um instrumento e ela vai se esculpindo. É porque é ela que vai fazer, é a pessoa que vai fazer, tá certo? Então, ajudar a pessoa a descobrir esses padrões, deixa eu até ler aqui novamente, esses padrões negativos, uma das formas é ajudar a pessoa a identificar as crenças que ela tem, tá certo? A Elisângela pergunta: a procrastinação poderia ser um autossabotador ou indícios de ansiedade? Também. Eu acho que nós vamos ter que marcar uma live só sobre procrastinação, né, gente? Esse é um assunto muito interessante e é um desafio para muita gente, porque em alguma área da nossa vida a gente procrastina, alguma área da nossa vida a gente deixa para depois, inclusive aprender sobre a gente. Inclusive aprender sobre quem nós somos. Pode ser tudo isso, Elisângela, sim. Pode ser padrões negativos, pode ser indícios de ansiedade, mas eu acredito ainda que é uma pessoa, uma mente que está precisando se conhecer, que está precisando parar para investigar, né? Porque eu quero falar um pouquinho sobre aprender a identificar as nossas emoções. Se eu respondi, obrigada, Juliana, show, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Beleza, então vamos lá, gente. Então, aprenda, falei como que uma emoção permanece, certo? A emoção permanece a partir do momento que você fica repetindo as historinhas na sua cabeça. Eu preciso mudar essa historinha, eu preciso duvidar dessa historinha, eu preciso criticar essa historinha, sabe? E começar a escrever uma nova história. Uma outra coisa, muda a sua fisiologia. Quanto mais eu fico assim, mais a emoção. Uma fisiologia, uma postura, ela sustenta também uma emoção. Você já viu pessoas alegres? Nossa, hoje, né? Vou pegar aqui, colocar essa posição e falar assim: nossa, eu tô tão triste hoje. Ninguém fala que tá triste olhando para cima, né? Levantando a cabeça. Ah, mas eu não tô com vontade. Se você esperar a vontade, você vai ficar aonde você está. Nós somos os donos da nossa vontade. E quando a gente pega isso, a gente fala assim: eu não quero, mas eu vou fazer. Eu estou experimentando medo, mas eu vou fazer. Eu tenho que duvidar desse medo, eu tenho que duvidar disso, né? Que está criando essa sensação dentro do meu coração. Então, aprender a reconhecer como eu posso compreender e utilizar as emoções a meu favor. Aí eu perguntei para vocês lá no início: qual a emoção que você mais experimenta? É tristeza? É raiva? É medo? Ou é alegria? Ou é entusiasmo? Qual é a emoção?
Primeiro, eu preciso aprender a dar nome. Então vamos entender o que é a tristeza. A tristeza quer dizer que alguma coisa se perdeu. Por exemplo, nós ficamos tristes diante de uma demissão, diante de uma morte. A gente tem visto tanta coisa aí, né, gente, esses dias, devido à pandemia. Então, algo se perdeu, ou alguém se perdeu. Teve algo que está fora do meu controle. E aí vai acontecer a tristeza. E aí, o que eu preciso fazer com a tristeza? Eu preciso entender que atrás de toda emoção existe um recado. A tristeza vem nos mostrar que eu não tenho controle e que eu preciso virar a página. Eu ressignifico. Por exemplo, quando a gente perde alguém, né, alguém muito próximo, alguém querido, o que a tristeza fala pra gente? Acorda pra vida. A vida é muito importante. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Não espera perder essas pessoas para que você valorize essas pessoas. Então a tristeza, ela dá uma chacoalhada na gente para que a gente descubra o que é valor pra gente. Obrigada, Leandro, que bom ter você aqui. Muito, muito obrigada. Podemos fazer um bate-papo qualquer dia desse. Leandro é psicanalista, gente. Tive o prazer de ministrar aula para ele lá em Linhares, de PNL. Muito obrigada. Então, eu preciso entender. Tem gente que fala assim, mas eu nunca gosto, né? Não gosto de experimentar tristeza, medo. Ninguém gosta. Mas eu preciso ficar com um aprendizado dessa emoção. Então, a tristeza, ela vem falar que nós não temos o controle sobre a vida e ela quer te mostrar que existe algo de valor que você não está percebendo. Então, que passa a valorizar quem ficou doente, internado. Tem pessoas próximas que ficou internado, que não que tenha também que ficou entubado, né, que ficou usando o respirador com a questão da Covid. E quando eu saio de lá, que a pessoa sai assim, gente, será que eu estou vivendo com toda a intensidade essa outra oportunidade que Deus está me dando? E a gente está começando um dia agora, segunda-feira agora, então é parar para pensar, é viver presente, é viver inteiro, é viver sem aquela sensação assim, e o que mais que tem para acontecer? A vida tem muita coisa boa para acontecer, mas que eu também aproveite as coisas boas que estão por vir. Raiva. Alguém que experimenta a raiva, imagina, né, gente? Se não, né? Quem não experimenta a raiva? Então, a tristeza, ela vem nos ajudar a entender que nós não temos controle sobre as coisas, que algo se perdeu e que eu preciso seguir em frente e que eu preciso de mudar a minha forma de lidar com as coisas mais importantes da minha vida. E a raiva, gente? Eu fico com raiva ou eu fico chateado porque alguém infringiu um valor meu. Sabe, quando alguém põe o dedo no seu nariz, quando alguém fala alto com você, quando alguém te fechou no trânsito, quando alguém pegou alguma coisa sem sua autorização, quando alguém descumpriu um combinado, e aí a gente fala assim, nossa, mas me deu uma raiva. Por quê? Porque essa pessoa, ela não cumpriu o que falou e ela foi num valor seu. Falo que um dos melhores benefícios da raiva é você parar para pensar assim, gente, se eu estou com raiva daquela situação, que valor meu que a pessoa está infringindo? Que valor meu que ela está atingindo nesse momento? Porque valores são guia, eu gosto sempre de explicar isso, valores é como se fossem guias invisíveis que comandam as nossas atitudes, são os nossos valores, né, de honestidade, de justiça, que vão comandar suas decisões. Sim, o Wagner trouxe aí o filme Divertidamente, é maravilhoso, eu indico para os meus clientes adultos, meus alunos de PNL, ele é fantástico, obrigada Gleide pelo carinho. Então, gente, ó, a raiva, a tristeza é para nos ajudar a entender quais valores que eu não estou vivendo e que eu não tenho controle de nada e que eu passo a viver a vida e dar importância para o que realmente vale a pena.
A raiva, ela também vai falar pra gente que algum valor nosso foi violado. Alguém invadiu o meu espaço, sabe? E aí, quando eu vou e ajo na raiva, eu posso me arrepender pro resto da vida. Eu tomei uma atitude impensada. O que eu preciso e posso fazer? Aí, depois de você respirar, de você relaxar, de você entender qual é o valor que que aquela pessoa infringiu, o que nós podemos fazer, eu vou até aquela pessoa e falo para ela. Lembra que lá no início eu falei para vocês, aí em vez de falar para essa pessoa assim, olha o que você fez comigo, você me tirou do sério, né? Você tá acabando comigo, tem gente que fala isso, né? Você tá acabando comigo, isso está me consumindo, você tá me consumindo. Gente, aí eu tô colocando a responsabilidade no outro. Não, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para essa pessoa, fulano, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto da minha organização. Então, quando você precisar de algo, me avisa, por favor, mas me peça, porque isso para mim é muito importante. Então, fale para o outro que esse valor é importante para você. Ou não, Eliana, não vale a pena falar, mas de repente, só o fato de você saber que você ficou chateado com aquela pessoa, você ficou com raiva daquela pessoa, porque ela infringiu um valor seu, você vai se conhecer mais e vai entender e vai priorizar viver mais os seus valores. Então, eu fico com raiva quando alguém invadiu esse espaço. Então, você fale para essa pessoa que você funciona daquele jeito. É porque quando eu faço um trabalho, ou quando eu vou fazer a apresentação de um trabalho, eu quero que você, ou quando a gente vai fazer uma conversa, quando as pessoas lá no curso de PNL descobrem o canal de comunicação delas, quem é mais visual, auditiva, sinestésica, e o visual, ele gosta que presta atenção, que olha olho no olho quando está conversando com ele, e aí o visual chega em casa, ele já vai falar pro companheiro ou pra companheira, vai falar assim, olha só, eu entendi porque que às vezes eu fico chateado nas nossas conversas, porque eu tô aqui na cozinha querendo que você venha aqui para eu contar alguma coisa, e você fala assim, tô ouvindo, pode falar. Eu falo, não, é porque eu quero que você olhe para mim, olho no olho, e isso para mim é importante. Entendeu, gente? Então, é quando a gente começa a passar para o outro o que para você é importante. E aquela famosa frase, né? Ficar com raiva do outro é beber veneno, achar que o outro vai morrer. A raiva, ela vai criando alguns grumos na nossa corrente sanguínea, e as pessoas infartam, porque tá enchendo aí de coisas ruins, de emoções tóxicas, e não vale a pena, né? Uma das melhores formas de lidar com a raiva é a respiração, é a meditação, é o exercício físico, sabe? Não tô legal, não tô, eu fiz muito isso, muito mesmo, sabe? Assim, tô chateada com alguma coisa, em vez de chegar em casa, ficar quieta, calada, ou dar mal resposta para minha família, para meu esposo, para os meus filhos, eu falo assim, eu vou dar uma corridinha, vou dar uma caminhada ali na avenida. E quando você volta bem, porque o exercício liberou um monte de coisa legal, tá certo? Então, e o medo, gente? Então, nós estamos falando que eu preciso reconhecer as emoções. Reconhecer é dar nome. O que eu estou sentindo? Eu não trato o que eu não conheço. Então, eu preciso reconhecer quando é tristeza, saber que aquilo está infringindo, que aquilo está me mostrando o que é valor, o que é importante para mim. Eu preciso reconhecer o que é raiva. E aí eu falo para o outro, quando alguém me chateou, quando alguém invadiu o meu espaço, eu mostro para o outro que aquilo é importante para mim, que aquilo me incomoda. E aí, né, existe esse diálogo, essa conversa. E o medo? Como, né? Eu reconhecer que eu estou com medo, o medo vem de uma insegurança, de uma sensação de uma insegurança, eu estou ali presa comigo mesmo naquele sentimento. O medo às vezes ele trava as pessoas, o medo às vezes paralisa as pessoas, e nós precisamos entender o que o medo quer nos falar. E graças a Deus que nós experimentamos o medo.
Porque por trás de toda emoção existe uma coisa que nós chamamos de intenção positiva. A maior intenção positiva do medo é nos proteger. Ah, eu não tenho medo, eu vou andar com o carro sem freio, eu vou atravessar a rua sem olhar, eu vou andar na beirada de um prédio de 4, 5 andares na beiradinha e não vou me cuidar. Então, o medo, ele quer te proteger. Ah, mas e o medo é uma das emoções que mais travam as pessoas a desenvolver seu trabalho, a crescer profissionalmente. Aí eu tenho medo de me expor, certo? Aí olha a mente querendo proteger a gente. Se eu for lá falar, o que os outros vão pensar? Eu vou ser criticado, eu vou ser julgado, eu vou ser avaliado, sabe? Então, e aí a gente acredita naquela historinha, a gente não questiona os nossos pensamentos e eu trago isso para mim. Então, preciso entender, ficar com a intenção positiva do medo, certo? Mas eu posso dar continuidade. E aí eu quero acelerar porque a gente vai acabar daqui a pouquinho. E a ansiedade, a falou ali atrás sobre a ansiedade. Depois eu esqueci o nome, fugiu, desculpa. Elisângela falou ali sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade, todo mundo fala, né? Eu sou ansioso, que eu experimento ansiedade. Então, que a gente também pare de se descrever, gente, como eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou isso, porque a forma com que você vê emocionalmente, que você cria esse conceito e se rotula emocionalmente, você vai reagir. Então, que a gente pare com isso, né? Eu fico ansioso, eu experimento medo, eu experimento raiva, eu não sou. E a ansiedade? A ansiedade a gente fica quando a gente está com um trabalho para apresentar, certo? Uma viagem para fazer, alguma coisa que de repente, algum projeto novo, que isso provoca medo e provoca a ansiedade. Então, o que eu preciso fazer? A ansiedade, ela tem um recado, ela tem uma intenção positiva, assim como toda emoção. Por trás dessa emoção, obrigada, Alberta, por trás dessa emoção existe uma intenção positiva. E aí a gente reage a esses rótulos, né, Nádia? Exatamente. Se eu falo assim, eu sou insegura, eu sou impaciente, eu sou essa pessoa medrosa mesmo. Gente, lembra mais uma vez, a mente mente. E você vai agir a partir disso. Não, eu não sou, eu fico. Então, a ansiedade, o que ela quer pra gente? Eu experimento ansiedade, por exemplo, hoje eu acordei 5h15 da manhã, porque eu fiquei repassando as coisas que eu queria falar para vocês. E aí, em vez de ficar, nossa senhora, estou ansiosa, nossa senhora, como é que eu vou fazer, por onde que eu vou começar? Ou eu repassei aqui na mente, dormi mais um pouquinho, eu já tinha um script pronto, tá aqui na frente, o meu computador já tinha um script para falar. E se der branco? Tem aqui, tá aqui, entendeu? Então, a ansiedade te chama, sabe para quê? Para preparação. E aí vem uma coisa chamada procrastinação, que essas duas andam juntas. Aí eu estou ansiosa, como eu não sei lidar com a minha ansiedade, com a ansiedade, vamos corrigir isso. Como eu não sei lidar com a ansiedade, eu procrastino, eu deixo para depois. Entendeu, gente? Aí vai ficando naquele ciclo vicioso. Então, eu preciso entender o meu padrão, eu preciso entender como que eu estou agindo e quebrar esse padrão e mudar a forma de fazer. E isso é disciplina. Então, a ansiedade quer fala para você assim, se planeja, se organiza para que você possa ter um resultado diferente. E a culpa, gente, que é a última emoção que eu vou falar de hoje. Quem aqui experimenta culpa por alguma coisa? Nós estamos constantemente experimentando culpa. A tristeza, a raiva foi alguém que infringiu um valor seu, alguém que invadiu o seu espaço. A culpa fomos nós mesmos. Então, o maior desafio nosso é trabalhar com a culpa, porque a culpa nos deixa com um peso nas costas. E às vezes eu não consigo caminhar, eu não consigo ir adiante. Se
A raiva, eu preciso perdoar o outro, a culpa, eu preciso me perdoar, porque aí foi eu que infligi. E aí, gente, isso também liberta. Se quando eu perdoo o outro, eu já me sinto livre, liberto. Quando eu me perdoo, quando eu viro essa página, quando eu ressignifico, quando eu dou um outro significado. Nós vamos ter uma live, não vai ser a próxima, vai ser a outra ainda, que nós vamos falar sobre como aprender a ressignificar a vida, como aprender a dar um novo olhar para a vida, porque para que a gente possa se libertar ainda mais. Então, falei da ansiedade, falei da culpa. A ansiedade é medo de algo no futuro. A ansiedade também nos ajuda, a gente não consegue nem viver o presente, né? A pessoa fica o tempo inteiro preocupada com o que vai acontecer no futuro, que fica com essa sensação de futuro incerto. Então, anota aí, pra gente encerrar nossa live de hoje. Obrigada a todo mundo. A Gleide colocou aí procrastinação, ansiedade, disciplina e culpa, grande desafio. Exatamente. Mas é possível, Gleide. Gente, e todas as vezes que a gente sentir preguiça de começar algo, sentir tá travado, vai lá e faz um pouquinho. Porque quando a gente se paralisa a partir de um pensamento, a partir de um sentimento, é como se você reforçasse aquele comportamento. Obrigada, Wagner, obrigada pelo carinho, obrigada, Divina. Estou aqui para compartilhar e para dividir com todos vocês. Então, só para a gente fechar, como lidar com as nossas emoções, que é o grande diferencial de pessoas de sucesso, são pessoas que sabem lidar com as suas emoções. Que a gente reconheça, que a gente dê nome para o que a gente está sentindo, que a gente aceite que toda emoção tem por trás dela uma intenção positiva e que eu entenda a intenção positiva dela, né? Que eu respeite, que eu questione e eu falo, eu não sou essa emoção, eu sou muito maior do que essa emoção. Questiona essa emoção, duvida se ela está falando a verdade sobre você mesmo. E apreciar quais as ações que eu vou fazer a partir disso agora. Né? Se é planejamento, igual no caso da ansiedade, que você planeja, que você organiza, que você pega a sua agenda, é maravilhoso a gente se planejar, se organizar. E o mais importante, que a gente utilize cada recado, porque a gente está assim, cheio de pessoas com muito conhecimento, mas que não consegue tirar o conhecimento do papel. Então, quando eu venho aqui para falar com vocês, eu também preciso me trabalhar, eu também preciso vencer ansiedade, um julgamento, se o que eu vou trazer vai ser algo relevante para as pessoas. Mas aí eu penso, mais uma vez eu falo, se eu conseguir atingir uma pessoa, eu já vou estar muito, muito, muito feliz. Gratidão a todo mundo que acompanhou, gratidão, Cláudia, gratidão, né, a todas as pessoas que passaram por aqui. Obrigada, Alberto. E segunda-feira, no mesmo horário, às 6h45, hoje eu atrasei um pouquinho, estava aqui terminando de organizar as coisas, que a gente vai estar de volta. A gente vai fazer uma sequência de 5 lives e conseguindo organizar minha agenda, a gente vai fazer mais dias. A gente vai fazer uma votação. Para você que é mulher e que ainda não participa do nosso grupo fechado, Papo de Mulher, se quiser mandar um direct, fala assim, eu quero participar lá do grupo, aí eu mando o link para vocês. Obrigada, Lúcia, obrigada a todo mundo, que a gente tenha uma semana linda e que a gente aprenda a olhar para essa pessoa mais importante, que a gente aprenda que precisa desatar os nós aqui dentro, para que a gente possa estar melhor com a gente mesma, com as pessoas, com todo mundo que faz parte da nossa vida. E se vigie, não deixa você ser capturado pelas emoções negativas, porque é aquela questão dos padrões que a gente falou lá atrás. A gente tem uma tendência a repetir os comportamentos. Então, para eu mudar, não existe mudança. Nossa tendência, imagina você que está indo para o trabalho agora, o que você vai fazer? Você vai passar pela mesma rua, não é? Obrigada, Adri. Você vai passar pela mesma rua, você vai fazer sempre do mesmo jeito. Então, minha sugestão vamos fazer diferente hoje? Em vez de
ir com o seu celular andando, olha para as coisas que tem em volta, olha para a natureza, olha para a chuva. Se tem uma coisa que eu fico brava quando as pessoas falam assim, nossa, eu estava lendo uma mensagem ontem, até vendo alguma coisa para falar hoje para vocês, aí na hora que eu li assim, a pessoa falou assim, até mesmo, a pessoa quando está de bem com ela mesma, até mesmo quando ela está chovendo, ela está feliz. Eu falei, gente, olha só o significado que essa pessoa dá, né? Então, é lógico que quando está aquele monte de dias, a gente fica perigoso por causa dos riscos que a chuva traz, mas que a gente olhe tudo como bênção, porque aí a vida também traz isso, traz as bênçãos pra gente. Ó, se ficar aqui, né, eu fico batendo papo porque eu amo, porque eu adoro uma sala de aula, a gente está acostumada a dar treinamento de 8, 10 horas seguidas, e fiquem com Deus, e qualquer coisa a gente está aqui à disposição também para sugestões de tema, tá bom? Beijo, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus.